Tá, então vamos começar a calcular um pouco algumas coisas, tá? Para a gente se familiarizar um pouco mais com essa ideia de forças, tá? Então lembrem, a receita que a gente vai ter, basicamente, que fazer, a gente vai ter dois caminhos, ou daqui para cá, ou daqui para cá, tá? Então é basicamente ou a gente tem as forças e quer encontrar a aceleração, ou a gente tem a aceleração e quer saber a força que causou a aceleração, tá? Então vamos começar olhando, tá? Vamos esquecer um pouco esse lado aqui da equação, vamos começar olhando só para isso aqui. Então digamos que a gente tem aqui uma bola, uma laranja, sei lá, uma partícula qualquer, não importa. Eu coloquei aqui dois eixos, digamos x e y. E aí, aqui eu coloquei duas setas, e essas setas vamos dizer que sejam forças, que alguém ou alguma coisa está exercendo sobre essa bola aqui. Então, digamos que aqui a gente tem uma força de 3 newtons, então vou até dar um nome para ela, como ela está em X, eu vou chamar de Fx, eu vou dizer que a magnitude dela é 3 newtons, e essa aqui eu vou chamar de Fy, e dizer que a magnitude dela são 4 newtons. Então, alguém deu isso aqui para vocês e disse, tem essa bola aqui, e as duas únicas forças que atuam sobre ela são essa aqui. Não nos importa a origem delas nesse momento, tá? Alguém disse, tem uma força 3 newton aqui no sentido positivo de x e outra 4 newtons no sentido positivo de y. E aí a pergunta que a pessoa faz para vocês é a seguinte: qual é a força resultante sobre essa partícula? Então, como vocês responderiam essa pergunta se fosse feita para vocês? A gente está trabalhando com vetores, tá? Então, lembrem, quando a gente tinha, por exemplo, duas velocidades, aqui, ou duas componentes de velocidade, uma velocidade em x e uma velocidade em y. Como que a gente somava essas velocidades? Lembrem, a gente tem que somar vetorialmente, tá? Então, agora, respondeu aí, João respondeu, 5 newtons o módulo, tá? E qual que é a força, né? Lembrei, a gente tem que somar vetorialmente, é a mesma ideia que a gente já fazia antes com velocidade, tá? Agora mudou para força, mas também é vetor. Então a gente continua lidando matematicamente da mesma forma. Então vamos escrever aqui qual é a força resultante, tá? Então a força resultante, lembrem, é a soma de todas as forças que existem aqui. Quais são as forças que existem aqui? Bom, a gente tem uma força Fx, que é 3 newtons. Então, eu vou lá somar essa força, 3. Só que, lembrem, ela está na orientação aqui no sentido x, né? Então, o que que a gente faz para identificar isso aqui? A gente vai lá e põe o vetor unitário. É uma maneira de identificar vetores, né? Lembra? Então, componente x, vetor unitário y. Então, isso aqui é 13, mas, obviamente, não é a única força que está aqui, né? A gente acabou de falar, tem mais uma, que é 4 newtons, só que é 4 newtons no sentido positivo do eixo y, então, portanto, mais 4J. Isso em newtons, né? Nossas unidades, newtons. Portanto, a força resultante que existe sobre essa partícula é essa aqui. 3 newtons em x mais 4 newtons em j. Lembrem, a gente não soma x com y, né? A gente não pega e junta isso aqui para dar 7. A gente não junta x com y, tá? Então elas ficam ali separadas. E aí, se a gente quiser saber o módulo da força resultante. Então, primeiro, vamos desenhar esse vetor FR aqui. Então, como que a gente desenha o vetor? Bom, da mesma forma que a gente fazia antes, né? Aqui estão as componentes. Então, o vetor força resultante eu vou desenhar em vermelho, é um vetor que está aqui, né? Esse é o vetor FR. Agora, qual é o módulo, qual é o tamanho desse vetor aqui? Bom, a mesma coisa que a gente fazia antes, né? O módulo da força resultante vai ser raiz de fx ao quadrado, que é 3, né, ao quadrado, portanto 9, mais fy
ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar 5 newtons, tá? Então, isso aqui é um vetor que está nessa orientação e tem esse módulo 5 newtons. Se a gente quisesse, inclusive, a gente poderia descobrir qual é o ângulo θ aqui, por exemplo, né? Usando cosseno, seno ou tangente aqui dos, ah, dos catetos desse triângulo retângulo, né? Então, notem, mesma ideia do trabalho que a gente vinha fazendo antes, né? Só porque agora mudou para força, não é mais velocidade, não é mais aceleração, não é mais deslocamento. Isso não quer dizer que a gente mude a matemática, porque a matemática é a matemática vetorial, né? Então, a álgebra vetorial continua igual, não importa que a quantidade física seja diferente. Um outro detalhe importante para a gente falar sobre essa figura aqui que a gente tem agora e se alguém perguntasse para vocês, olhando essa figura agora que a gente desenhou aqui, quantas forças existem nessa figura? Quantas forças tem atuando sobre essa bola aqui? Qual seria a resposta de vocês? Duas, né? Não são três, né? Lembrem, a força resultante não é uma força a mais aqui, né? Ela é o resultado dessa soma aqui. Portanto, a gente pode dizer, existem duas forças, uma em x e uma em y, ou então, de maneira equivalente, existe uma força resultante, que é essa aqui, 3i mais 4j. Tá? Notem que três forças não é a resposta, né? Porque a gente não pode considerar que existe a força 3, a força 4 e a força 5, né? Porque essa força aqui, essa resultante, na verdade, é a combinação dessas duas. Tá? Então, notem, muito importante, a força resultante, ela não é uma força a mais no sistema, tá? Ela é a resultante, ela é o resultado das outras forças, tá? Então, se vocês forem perguntados a quantas forças tem aqui, vocês podem dizer tem duas, uma em x e uma em y, ou podem dizer tem essa força resultante, que é 13 mais 4j. São a mesma coisa, né? Porque essa aqui é simplesmente a soma das duas, tá? Então, muito cuidado nisso, né? Uma das coisas que vocês tendem a errar, às vezes, é pegar a força resultante e adicionar ela, né? Como se fosse mais uma força, e aí, obviamente, as coisas vão dar errado, tá? Então, lembrem, não façam isso. Então, digamos que agora alguém apresentou um problema parecido para vocês. Então, a pessoa pegou e disse, tem aqui uma força também 3 newtons para cá, tem também uma força, tentar desenhar aqui, 4 newtons para cima, só que agora a pessoa diz, não, tem também uma força 3 newtons para trás aqui. E a pessoa vai lá e pergunta para vocês, bom, agora nessa situação, qual é a força resultante que tem aqui? Aqui tem 3i, então vamos fazer a conta, né? Então, vamos ver a força resultante. Força resultante, lembrem, é a soma de todas as forças que estão ali. Que forças estão ali, né? Vamos lá. Força resultante vai ser essa daqui, tá lá, né? Sentido positivo do eixo x, então, mais 3i. Agora tem essa aqui também, que é no sentido negativo, então, menos 13i. E essa outra, mais 4j, né? Obviamente, essas duas aqui se cancelam, então a força resultante que tem é só 4j. E no caso, o módulo da força resultante é 4 também, né? Porque, bom, se é a única componente que tem, então o módulo é simplesmente o valor da própria componente. Então vejam que aqui acontece uma coisa interessante, né? A gente tem duas forças atuando em x, mas na verdade, quando a gente for olhar para a aceleração, né? Se a gente for tentar calcular a aceleração desse corpo aqui através dessa equação, elas vão desaparecer, elas estão se cancelando, tá? Então vejam que uma força resultante nula, por exemplo, ela pode acontecer porque simplesmente não tem nenhuma força atuando sobre um corpo, ou pode acontecer porque a gente tem inúmeras forças, mas elas estão ali distribuídas de uma maneira que elas todas se cancelam. Tá? Então vejam que as duas alternativas são possíveis. Uma outra pergunta que alguém poderia fazer seria dizer aqui que, vamos de novo aqui com o nosso 3 newtons nessa orientação,
E aí a pessoa disse, eu sei que tem uma força de 3 newtons ali em X, e eu sei que existe uma resultante de 5 newtons nessa orientação aqui. A pessoa poderia, inclusive, dar um ângulo aqui para vocês. E aí a pergunta dela é, bom, que outras forças, né, ou pelo menos que outra força, no mínimo, deve existir para isso aqui? Bom, e a resposta de vocês comparando com esse primeiro problema que a gente fez é, bom, no mínimo, deve existir também uma força de 4 newtons para cima aqui. Notem que essa força de 4 newtons não necessariamente significa que é a única força que tem ali, né? A gente poderia pensar nisso aqui como uma combinação de uma força de 8 newtons para cima e uma de 4 newtons para baixo, tá? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, caso vocês ainda não tenham percebido, é a gente está decompondo essa coisa, né, em componentes em X, componentes em Y, e também poderia ter componentes em Z, tá? Da mesma forma que, se você lembrar, que quando a gente viu recentemente o movimento balístico, né, um lançamento oblíquo, movimento de projéteis, a gente decompõe as coisas, né, em X e em Y, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa aqui, tá? A gente vai decompor essas coisas em X e em Y, e lembrem, soma o que está em X com o que está em X, o que está em Y com o que está em Y, o que está em Z com o que está em Z. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, equacionar de uma maneira mais genérica agora as coisas. Então, lembrem, eu vou começar falando em 3 dimensões, e depois a gente passa só para 2 dimensões, porque é mais fácil, tá? Mas lembrem, a generalização é direta, né? De 2 para 3 dimensões, inclusive a gente pode voltar só para uma dimensão também, não tem problema nenhum. O tratamento vetorial, a ideia vetorial vai continuar a mesma. Então, lembrem, quando a gente está em 3 dimensões, a gente tem aqui algum vetor A, e esse vetor A pode significar qualquer coisa que vocês quiserem, pode ser aceleração, pode ser força, pode ser posição, pode ser velocidade, não importa, qualquer vetor de qualquer tipo, em 3 dimensões, a gente sempre pode escrever ele em termos das componentes e dos vetores unitários. Então, vamos fazer isso. Então, fica xi mais AYJ mais AZK. Então, notem, isso aqui é um vetor qualquer em 3 dimensões. Agora, o que a gente tem aqui na segunda lei de Newton? A gente tem isso aqui são vetores e isso aqui vetor também. Ou seja, a gente pode escrever essas coisas aqui dessa maneira, sem problema nenhum, são vetores, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vetor força resultante. Na verdade, quais são as componentes dele? Força resultante em x, I, mais força resultante em y, J, mais força resultante em z, K. Vetor aceleração. Quais são as componentes? AX e... Notem que isso aqui a gente já fez antes até, né? Quando a gente viu cinemática em 2 dimensões, a gente via aceleração em X, aceleração em Y, elas não precisavam ser iguais, podiam ser diferentes. Mesma coisa aqui, né? Então, a gente tem a XI mais a YJ mais a ZK. Agora, vamos equacionar essa coisa, tá? Então, na verdade, o que a gente tem é isso aqui, FR, ou seja, essa coisa. Então, FRXI mais FRYJ mais... eu vou fazer só em 2 dimensões agora aqui, só para ficar mais rápido e menos bagunçado, tá? Mas vocês sabem, 3 dimensões, mesma coisa. Então, isso aqui é o que está desse lado aqui, né? Eu acabei de escrever o que está desse lado aqui. Igual a o que está do outro lado. O que está do outro lado? Massa vezes aceleração, mas a aceleração é um vetor, né? Então, AX I mais AYJ. Agora, lembrem, quando a gente está trabalhando com vetores, vou até mudar a cor aqui, quando a gente vai
igualar uma coisa, né? O que está aqui é igual ao que está do outro lado, a gente sempre tem que igualar o que está em x com o que está em x, o que está em y com o que está em y. Então, na verdade, essas nossas duas equações, essa equação aqui, ela corresponde a duas equações, que é FRx é igual a m vezes ax. E FRy é igual a m vezes a y. Agora, o que é FRx? Bom, FRx é a soma de todas as forças que estão em x, né? Portanto, isso aqui é igual à soma de todas as forças em x. E isso aqui é igual à soma das forças em y, tá? Então, aqui já deve dar para vocês terem uma ideia de algumas das coisas que vocês vão fazer quando vocês forem resolver os problemas colocados para vocês com equacionamento de forças, é ver quais são as forças que existem atuando num corpo, colocar elas em eixos apropriados, por exemplo, x e y, somar tudo que está em x com x, somar tudo que está em y com y, e igualar isso a massa vezes a aceleração em x, a massa vezes a aceleração em y. Também uma outra maneira de escrever essa coisa aqui é isolando A, né? E aí a gente pode dizer que AX é igual à soma de todas as forças que existem em X dividido pela massa. AY é a soma das forças em Y dividido pela massa. Da mesma forma, AZ, né? Soma das forças em Z dividido pela massa. E isso aqui vai ser o essencial de vocês, tá? Então, regra da mecânica newtoniana para resolver problemas vai ser basicamente equacionar forças, né? Então, vocês têm que ir lá, encontrar as forças e equacionar elas, analisar elas matematicamente. Então, vamos começar a analisar alguns casos, tá? Então, vamos ver esse primeiro caso aqui. Então, digamos que isso aqui é, que eu coloquei aqui, o solo, tá? Por exemplo, o chão, na casa de vocês, seja lá o que for. E isso aqui, uma bola, uma caneta, uma, uma maçã, seja lá o que for. Então, imaginem, por exemplo, só para pegar alguma coisa que vocês têm à mão aí, normalmente, que isso seja uma caneta. Tá? E aí vocês estão segurando essa caneta e o que vocês vão fazer é, estão segurando ela no ar, tá? Aqui ela está no ar. E aí vocês vão simplesmente soltar ela. Tá? Ela estava em repouso na mão de vocês e agora vocês liberaram ela. Bom, o que vai acontecer com essa caneta? Qual é o tipo de movimento que vocês esperam que aconteça? Ela vai ficar parada no ar? Ela vai descer em movimento retilíneo uniforme? Ou o quê? O que que vai acontecer aqui? Pergunta para vocês. Fazendo o quê? Movimento de queda livre, não é? E o movimento de queda livre, a gente estudou, é um movimento retilíneo uniforme ou ele é acelerado? Tá? Lembrem, movimento de queda livre é um movimento acelerado, não é? Ele tem aceleração. Qual é a aceleração? Aceleração gravitacional, tá? Portanto, se a gente sabe que existe aceleração, e essa aceleração está aqui para baixo, a gente sabe até qual é o módulo dela, EG, né? A gente sabe isso já. Então, vocês concordam comigo o seguinte, se essa coisa está acelerando, obrigatoriamente tem que existir o quê? Uma força resultante sobre ela, né? Não é isso que essa equação nos diz? Se existe aceleração, existe força resultante. Se existe força resultante, existe aceleração, porque o que está de um lado é igual ao que está do outro, né? Então, se isso aqui é diferente de zero, isso aqui não pode ser zero. Se isso aqui é diferente de zero, isso aqui não pode ser zero. Então, a gente sabe que existe aceleração, então a gente sabe que existe força resultante. Que força resultante é essa? Nesse caso,
a força resultante é simplesmente a força gravitacional, que é, nesse caso, mg orientado para baixo, tá? E aí notem, talvez vocês tenham notado, talvez não, aqui tem uma coisa que vai ser tarefa de vocês depois, que é o seguinte, o que eu escrevi aqui, a força é mg, tá? A força gravitacional é mg, é diferente da força gravitacional que eu tinha escrito aqui. E o que vocês vão ter que fazer é que, na verdade, vai ser mostrar que na superfície da Terra, essa coisa que está escrita aqui, que a gente já vai ver em seguida também de novo, vai ser igual a mg minúsculo. Notem que esse g minúsculo aqui, que está aqui, é diferente do g maiúsculo, tá? Então, só para exemplificar isso aqui, agora, digamos que isso aqui seja a Terra, aqui essa esfera azul, e aqui está o centro da Terra e aqui está o centro, está um satélite em órbita, por exemplo. A gente pode até imaginar que ele está inicialmente em repouso e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, em repouso, tá? Se a gente largar esse satélite, obviamente ele vai ter alguma aceleração para baixo também, tá? Que aceleração vai ser essa? Bom, vai ser dada pela força que existe no satélite. Que força é? É a força gravitacional. O módulo dessa força agora sim vai ser G. Vamos dizer que a massa da Terra é mt, a massa do satélite é m, minúsculo. Então vai ser mt vezes m, e a separação entre o centro da Terra e o satélite é r ao quadrado. Notem que essas duas expressões elas não são iguais, tá? Mas na verdade vocês vão mostrar depois isso, que quando a gente está falando de alturas pequenas na superfície da Terra, que essa coisa aqui é igual a essa coisa aqui. Tá? Isso vai ser uma tarefa para vocês, depois eu vou botar mais bem escrito lá no sala de aula, no Classroom. Então vamos analisar mais uma situação, tá? Agora a gente tem uma outra situação. A gente tem uma bola aqui, ou qualquer objeto que vocês queiram imaginar, que está sobre uma mesa. Tá? E a mesa está no chão, um plano horizontal, tá? Não está inclinado nem nada. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: imaginem que vocês colocaram essa bola, pode ser um copo, não importa o que que é, em cima da mesa de vocês. Vocês podem até fazer isso agora mesmo, botar alguma coisa em cima da mesa. O que que acontece com esse objeto que vocês colocaram? Ele fica em repouso ou ele começa a se mover? Repouso, né? Então vocês podem colocar alguma coisa em cima da mesa de vocês, vocês vão ver essa coisa parar, né? Ela não vai começar a se mexer sozinha. Agora, vocês concordam que isso aqui, se essa coisa aqui está em repouso, qual é o valor da aceleração dela? Zero, né? A aceleração é zero. Então, vocês conseguem dizer qual é o valor da força resultante nessa coisa aqui? Zero, né? Lembrem, não tem aceleração, não tem força resultante. Agora, a minha pergunta para vocês é: a força resultante é zero. Isso significa que não tem nenhuma força atuando sobre essa coisa aqui? Não significa, né? Não significa. A gente sabe que existe força aqui, não é? Que forças que a gente tem aqui? Força gravitacional, tá? Não vamos falar de peso por enquanto. Então, força gravitacional. Vamos dizer que a massa dessa coisa seja m, então é mg para baixo. E a outra força é a famosa força normal, tá? Aqui não tem força de atrito porque não existe deslocamento nem tentativa de deslocamento nessa coisa aqui. Força de atrito a gente vai ver mais para frente, tá? Por enquanto a gente não vai ver força de atrito. Agora, até agora, a gente equacionou isso aqui dessa seguinte maneira, né? A gente equacionou que a força resultante tem que ser zero, e a gente
viu que tem pelo menos uma força ali, que é a força gravitacional, que é mg, para baixo, né? Então, eu vou colocar aqui um eixo também, vou colocar aqui o nosso eixo y, orientado para cima, e vamos equacionar essa coisa. O que que a gente sabe? A gente sabe que força resultante é a soma de todas as forças que existem. Nesse caso, as forças em y, né? Que são as que a gente está preocupado aqui. Agora, a gente sabe que isso aqui é zero, né? A força resultante é zero. O que que a gente tem? A gente tem a força gravitacional que é menos mg, porque está para baixo, né? Agora a gente precisa de uma outra força para igualar essa, né? É a chamada força normal, né? Fn, normalmente, a gente chama. E essa força, ela tá para cima, tá? Aqui é a força normal. Normal, por que que se chama normal? Porque ela é perpendicular à superfície, tá? Então, aqui faz um ângulo de 90 graus com essa superfície da mesa. Então, a força normal é a força que equilibra a força gravitacional que faz com que esse objeto tenha a resultante zero. Notem que aqui, simplesmente passando isso aqui para o outro lado, né, a gente vê que a força normal tem módulo igual a mg. Notem que isso aqui é o módulo da força normal. A força normal, ela não é uma força gravitacional. A única força gravitacional que a gente está equacionando aqui é essa. Isso é a força gravitacional. Isso aqui é uma outra força que não é gravitacional. E se vocês prestaram atenção no que eu disse até agora, me digam se ela não é gravitacional, qual deve ser a origem dessa força normal? Eletromagnética, tá? Então, exatamente, tá? Então, vejam, isso aqui é mais uma manifestação das forças eletromagnéticas que está ali, digamos, dissimulada, né? A gente não precisa nem saber que elas são eletromagnéticas, mas elas são, tá? Então, é mais uma manifestação das forças eletromagnéticas. E vejam que a gente não precisa saber de novo, né, como que é exatamente a lei das forças eletromagnéticas, porque o que vai ser suficiente para a gente vai ser dizer, digamos que, por exemplo, isso aqui, mg, nesse caso, tá? Isso aqui fosse uma massa de 1 quilograma, mais ou menos, então a gente teria mg igual a 10 newtons para baixo. Então, seria suficiente para a gente saber que essa força normal é uma força de 10 newtons para cima, tá? Não precisa saber que ela é eletromagnética, tá? Quando vocês forem estudar eletromagnetismo, vocês vão ver por que que essas forças são eletromagnéticas, tá? Mas basicamente é mais uma das forças de contato, né? Lembrem, quando a gente não está na mesa, né, a gente tirou, digamos, esse objeto, essa bola da mesa, a força normal desapareceu, ela não está mais aqui, né? Quando a gente equacionou esse primeiro problema, a gente tinha a força gravitacional que é a mesma, que está aqui e aqui, né? Ela continua ali. Qual que é a diferença? A gente não tem mais a força normal, porque ela só existe quando essa coisa está em contato com a mesa.